Carta de Jundiaí, pela compreensão e concretização do garantismo processual. O direito processual legislado e aplicado no Brasil segue à mercê da realização de uma espécie de dirigismo ou ativismo judicial protagonizado pela pessoa física exercente do poder jurisdicional. Denuncia-se situação assemelhada nos países vizinhos da América Latina, como também em alguns outros da Europa continental. É mais comum do que deveria ser observar juízes e tribunais solucionando os problemas que lhes são submetidos a partir de pautas utilitaristas voltadas a saciar o senso pessoal de justiça do julgador ou, o que ainda mais grave, a dar uma espécie de resposta ao clamor popular por justiça diante de certas situações. Sempre que isso acontece, a constitucionalidade das regras que estruturam o devido processo é amesquinhada pelo arbítrio solipsista da autoridade responsável pelo ato de fala decisional. Tais caprichos indiciocráticos invadem a arte do proceder, como nas concessões de liminares e a direção do procedimento probatório, por exemplo, e a arte de julgar, sendo esta última, invariavelmente, o prius dos deveres republicanos que a Constituição outorga ao Poder Judiciário. Essa realidade factual avassala todos os quadrantes e instâncias dos assim chamados processos civil, penal e trabalhista. Este último, vale dizer, operado em ambiente cujas práticas de poder projetam nossa lembrança empírica mais ao modus operandi do Poder Executivo e menos à funcionalidade constitucional do Poder Judiciário, talvez por ainda trazer consigo o ranço pragmático administrativo que lhe marcou o perfil quando de sua criação pelo Estado Novo varguista. A etiologia das várias distorções que subvertem e fragilizam as garantias constitucionais, que estruturam a ontologia do processo, tem origem em fatores diversos, e a doutrina, quando se resigna em racionalizar com isenção ideológica, descreve os porquês desse estado de coisas. No mundo ibero-americano e hispano-parlante, por exemplo, Juan Montero Aroca, desde Espanha, e Adolfo Alvarado Veloso, da vizinha Argentina, há quase 2 décadas vem chamando a atenção da comunidade de processualistas para o fato de que o processo que praticamos apresenta-se refém de cariz casuístico autoritário. No Brasil, uma nova geração de estudiosos do processo civil e penal, das mais variadas origens e formações, vem refletindo e escrevendo contra as lições aqui reinantes que nos foram passadas e que acabaram sendo assimiladas irrefletidamente, sem a devida compatibilização com as garantias processuais postas ao nível constitucional. Fora dos estritos confins da processualística, Lênio Streck e outros críticos hermeneutas do direito vem colaborando intensamente com a comunidade jurídica nacional para exortar-lhe a refletir sobre o conteúdo argumentativo que dá suporte a certos atos decisórios orientados por uma inescondível excentricidade. Mas, para além das pessoas e suas singulares ideias, o movimento de repensar garantisticamente o processo também vem do plano institucional. E a Carta de Jundiaí, sem prejuízo de outras, põe em evidência 3 instituições que vêm reverberando agudamente o garantismo processual em nosso país. São elas: o Instituto Pan-Americano de Direito Processual, no plano internacional e interno, através de seu capítulo Brasil. 2, a Associação Brasileira de Direito Processual, ABDPRO. E 3, a Revista Brasileira de Direito Processual, RBDPRO. Estas 3 instituições mostram-se abertamente vocacionadas a molecularizar pessoas e atomizar pensamentos de viés processual garantista. Não por outra razão que a ABDPRO tem sua missão institucional radicada em 2 critérios materiais básicos. Primeiro, combater o hiperpublicismo processual que tem alçado o juiz a um excessivo protagonismo. Segundo, renovar a metodologia dogmático-processual a partir de recentes conquistas filosóficas, mormente nas áreas da lógica, epistemologia, hermenêutica e linguagem. Mas o que pode ser entendido por garantismo processual? O garantismo é uma forma de pensar o processo em suas dimensões analítico-legal, semântico-conceitual e pragmático-jurisdicional, com efetiva garantia do indivíduo e da sociedade perante o poder estatal de exercer a jurisdição. Se processo é garantia, jurisdição é poder, e este só será legitimamente exercido quando concatenar as regras de garantia estabelecidas no plano constitucional, como o devido processo, o contraditório, direito das partes e não do juiz,
a ampla defesa, a imparcialidade, a acusatoriedade, a liberdade, a dispositividade, a igualdade, a segurança jurídica, a separação dos poderes, a presunção de inocência, etc. O garantismo processual ainda respeita e leva a sério o papel contramajoritário da Constituição e das garantias por ela estabelecidas, além de racionalmente empreender, em caráter pedagógico, na dissuasão de posturas dogmático-discursivas que, contraditórias à liberdade constitucionalmente garantida, contemplam proposições e soluções jurisdicionais ex parte príncipes reveladoras de arbítrio. O garantismo processual também implica um tipo de concentricidade que remete o seu discurso à cláusula do due process of law, que, por resplandecer no núcleo fundante dos direitos e garantias fundamentais de nossa Constituição da República, faz do processo uma instituição de garantia e não um ambiente político estatal para que o judiciário atue para conflagrar a macrocósmica visão de mundo dos agentes públicos que o integram. Logo, qualquer postura racional no plano das ideias ou realizacional no plano prático que rejeite a utilização do processo como ambiente autoritário, volitivo, criativo, será uma postura de salvaguarda do processo como garantia. Portanto, uma postura consentânea com o garantismo processual e todos os multifacetados valores constitucionais nos quais se encontra aninhado. Se pelas lentes da ciência política, a visão garantista do processo possa ser identificada com eventual inclinação filosófica mais liberal, muito além de qualquer rompante ideológico, é de singular importância apreender o garantismo como postura que reivindica o manejo técnico do processo a partir daquilo que, funcional e constitucionalmente, ele é, ou seja, o local adequado para alguém, que é o autor, pedir uma determinada providência coativa em face de outrem, o réu, para que um terceiro, o juiz, após contraditório e ampla defesa exercido pelos litigantes, decida com base em regras pré-estabelecidas, naturalmente compatíveis com a Constituição. Portanto, legislação, doutrina, jurisprudência, advogados públicos ou privados, juízes, representantes do Ministério Público, defensores públicos, não podem pretender outra coisa que não seja pensar e operar o processo jurisdicional a partir das pautas republicanas e democráticas estatuídas pela Constituição da República, sem que se perca de vista que a cláusula do devido processo legal e suas derivações fazem do processo uma efetiva instituição de garantia, que não se compadece com investidas político-subjetivas por parte do judiciário ou de seus agentes. Do contrário, estaremos nós, operadores do processo, notadamente as autoridades judiciais, dissimulando o próprio despotismo diante da sociedade leiga jurisdicionada, à guisa de um mal acabado arremedo de oligarquia jurídico-processual responsável por um ilegítimo, irracional e irrepublicano governo de ocasião, gerado pelo ativismo judicial e destilado no processo pelas decisões que são decretadas pelo seu intermédio. O garantismo processual é capaz de arrefecer o ativismo judicial. Por isso é preciso compreendê-lo e concretizá-lo. Seguiremos fazendo a nossa parte. Carta lida na oportunidade do colóquio internacional no ensejo do primeiro ano de vigência do CPC 2015, onde palestraram membros da BDPRO e do Instituto Pan-Americano de Direito Processual. Lido, senhor presidente.